Bem, amigos que nos veem, nos ouvem, nós estamos novamente com um convidado, que sempre é um convidado de peso, é um convidado que nos fala muito da sua produção científica e de vida também. O nosso trabalho é um trabalho que une a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Ciências da Saúde. Para quem não sabe, quando falamos UFSPA, estamos falando da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que há um tempo atrás era a Fundação Católica de Medicina, com um curso de medicina, e que atualmente reúne 16 cursos. A Márcia está aqui, ela foi pró-reitora de graduação, confirma, Márcia, que atualmente são 16 cursos na área da saúde, não é? Então, nada mais apropriado para uma universidade que tem 16 cursos na área da saúde, com mestrado, doutorado também, e que está ligada ao complexo da Santa Casa, certo, Márcia? Sim. Ao complexo da Santa Casa, assim como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está ligada ao Hospital de Clínicas da URGS. Nós pensamos, devido a esse fato, de que nós temos muitas pessoas, uma comunidade sendo cuidada. E a nossa pergunta era, afinal, quem cuida do cuidador? Quem cuida do cuidador? E nós teremos hoje, então, a presença do Sérgio Thyssen, que é um médico, ele é um cuidador, e ele vai falar para nós sobre esse tema. Nós teremos, primeira semana de outubro, um outro trabalho, uma outra fala sobre esse mesmo tema, voltado para a área da educação. Embora, quando se fala em cuidador, falamos que o educador é um cuidador, mas esse não vai ser o tópico do Sérgio, embora ele mesmo possa ver alguns vínculos sobre essa relação. Então, eu vou passar para a Márcia, que vai apresentar o Sérgio para todos nós. Então, boa noite a todos, a todas, ao professor e doutor Sérgio Thyssen, a professora de Norá. Como ela disse agora, mencionou, estamos muito contentes, Sérgio, com a tua participação nessa atividade e agradecemos imensamente a tua disponibilidade para estar conosco hoje, conversando sobre um tema tão importante. Então, vou fazer a apresentação do Sérgio, que nasceu em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, é médico, clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro, foi médico da unidade coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, de 89 até 2016. Também trabalhou coordenando cursos de extensão universitária por décadas em diversas áreas, como emergência e terapia intensiva, no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também do Ministério da Saúde. Ele ainda é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Então, agradecemos muito tua participação, Sérgio. Te passo a palavra para conversares, então, conosco hoje sobre a valorização da espiritualidade no trabalho e na vida do cuidador. Muito bem. Muito boa noite a todas vocês que estão me recebendo no nosso núcleo de estudos. Uma gratidão também muito grande a todos que puderem nos acompanhar na tarde e noite de hoje, ou mais adiante, porque tudo ficará, como sempre, gravado. Então, meus amigos, esse é um tema, assim, super oportuno, que nós temos que ir valorizando cada vez mais, não é?
Gostaria de comentar, não é, que nós vivemos num planeta que é considerado um planeta hospital. Então, a população da Terra é composta de um imenso conjunto de espíritos, de almas, que vivem ou na vida física, ou vivem no mundo espiritual, reencarnando, desencarnando e, vamos dizer, mudando de condições, mas sempre com um sentido evolutivo, não é? Estima-se que nós tenhamos hoje 8 bilhões e 200 milhões de seres humanos, das estatísticas atuais, e a espiritualidade nos diz que nós temos ainda 14 bilhões no mundo espiritual. Eu gosto dessa estatística para que nós entendamos que espiritualidade, na verdade, ela tem todo um sentido na vida humana de quem é filho de Deus no universo. Espiritualidade também é uma palavra que designa o mundo espiritual, onde vivem os tais muitos bilhões, mas a nossa ideia é entendermos que a história da medicina, sobretudo, é uma história multimilenar. Desde que nós temos a escrita transmitindo as informações e a história do planeta, isso tem menos de 6.000 anos. A medicina já existia. O primeiro médico conhecido é Imhotep, no Egito Antigo, uma figura ilustre, no sentido de uma alma de bastante conhecimento, e é o primeiro registro que se tem, e ele era um amigo próximo do faraó daquela determinada dinastia. Então, Galeno, Esculápio, Hipócrates e muitos outros vieram depois. Então, em toda a história da Terra existiu, pelo menos na história registrada pela escrita, a arte de curar, a presença de terapeutas tentando ajudar pessoas quaisquer, crianças, adultos, homens e mulheres, com problemas clínicos daquela época. Muita coisa trouxe uma evolução maravilhosa para a medicina. Nós vivemos uma época em que tivemos, mesmo no paradigma materialista, mesmo e sobretudo, avanços extraordinários. De tal maneira que isso tem trazido muitas oportunidades de cura, de alívio de sinais e sintomas, de melhora clínica dos pacientes, né? Então, nós nos acostumamos, na medicina moderna, sobretudo ocidental, aos hospitais, às clínicas, emergências, terapias intensivas, ambulatórios, consultórios, enfermarias, atendendo todos aqueles que adoecem, né? Fora aqueles que são tratados de outros modos e que se recuperam em casa, hoje em dia até com consultas por telemedicina e outras questões que vieram após a pandemia da Covid-19. Então, nós ainda vamos ver isso fazendo parte da vida humana aqui na Terra por muitos e muitos séculos, possivelmente milênios. Por quê? Porque nós somos uma população que adoece com facilidade de problemas orgânicos, como câncer, problemas neurológicos, cardiovasculares, infecciosos, por vírus, bactérias, fungos, protozoários e assim por diante. E temos doenças, são milhares de diagnósticos diferentes. E temos os transtornos mentais, que são questões que têm a ver com o nosso tema, das dificuldades, por exemplo, dos profissionais de saúde, que são
os que nós chamamos carinhosamente de cuidadores, aqueles que se dedicam ao cuidado das pessoas que precisam disso, seja do ponto de vista mais acadêmico, profissional, seja do ponto de vista mais, vamos dizer, afetivo, emocional, não é? Porque todos podem cuidar de algum modo das pessoas enfermas em qualquer lugar do mundo. Muitas vezes até com um abraço, com um olhar de carinho, com uma escuta ativa para se dar conta das aflições de alguém. Então, a palavra cuidador, ela tem muitos sentidos, né? Mas, em geral, nós ligamos mesmo a certas profissões na área da saúde, de um modo geral. Então, na medida em que nós temos milhares de diagnósticos, bilhões de doentes no mundo inteiro, nós entendemos o valor da medicina, da enfermagem e de diversas outras áreas, e entendemos também uma ideia muito típica. Os cuidadores são seres humanos, que têm cada um sua história, tanto história de vidas passadas, história na vida atual, e como seres humanos já viveram tribulações, dificuldades, e essas dificuldades podem surgir tanto do ponto de vista de problemas clínicos. Quantos médicos, vamos dizer, sofrem de problemas orgânicos e de problemas mentais? Mas, ao mesmo tempo, muitos colegas também podem, por exemplo, viver algo que é desconhecido das populações, das comunidades. São os profissionais que entram num processo, vamos dizer, de adoecimento, com prejuízos clínicos e ou prejuízos psiquiátricos. E existem, não sei se vocês têm essa noção, muitas pessoas na área da saúde, médicos de várias áreas, que têm ideações suicidas, que antes se tornaram depressivos, e muitos morrendo por suicídio. Então, tudo isso é muito delicado, e eu ressalto isso porque os profissionais de saúde também são gente. São pessoas como outras quaisquer, que têm as suas dificuldades, os seus problemas familiares, profissionais, problemas ligados à atividade médica ou da saúde, mas também problemas humanos, como qualquer outro que não seja de uma área qualquer da terapêutica, da dedicação à saúde alheia. Então, essa é uma história que sempre acompanhou a humanidade, mas o mundo vem vivendo dificuldades muito sérias. Nós nunca vimos o que vemos hoje na Terra. Nós nunca víamos questões tão sérias na corrupção, na política, no materialismo desenfreado, na busca por ganhos materiais. Nós nunca vimos tantos suicídios em geral, tantos abortos induzidos aos milhões por ano. Nós nunca vimos um sofrimento tão grande, né? Se vimos, foi em outras vidas. Talvez tivéssemos sido vítimas também, ou testemunhássemos o sofrimento de grandes coletividades de pacientes, como, por exemplo, na peste negra na Europa, na gripe espanhola na altura da Primeira Guerra Mundial, e outras pandemias e epidemias que dizimaram partes do mundo. Nós nunca vimos tantas guerras. Hoje nós estamos aqui conversando sobre algo, né? E nós temos 50 guerras hoje, incluindo a que todos sabem, a do Sudão, com 140 mil mortos,
da Síria, do Iêmen, não é? O genocídio na faixa de Gaza, na Cisjordânia, o Líbano bombardeado, as questões envolvendo o Haiti, por exemplo. Nunca vimos um Brasil com tantos problemas sociais, humanos, envolvendo tanta miséria e tanta violência, feminicídio, infanticídio, domínio de comunidades por facções criminosas. Então, tudo isso é muito delicado. E tudo isso é atestado de esse é um outro tema para o futuro, adoecimento moral, envolvendo todos os tipos de integrantes de famílias e também núcleos e instituições de qualquer natureza. Então, meus amigos, é uma época em que tudo é muito delicado e que nós estamos observando, não é? Como já vimos outro dia, a ideia de um paradigma novo na medicina. E se é um paradigma novo na medicina, também se estende a todas as áreas de tratamento, de diagnóstico, de alívio do sofrimento das pessoas. Então, que paradigma é esse? Que modelo diferente do ponto de vista da história da medicina? É o paradigma religiosidade e espiritualidade. De tal maneira que mudanças maravilhosas estão surgindo, porque nós estamos vendo de 20 anos para cá algo que também, agora positivamente, nunca tínhamos visto antes, que é uma espiritualização, vamos dizer, das abordagens terapêuticas, do entendimento da vida, tanto dos doentes, como de aspectos para você oferecer a eles, para que eles tenham um melhor prognóstico, uma melhor evolução, respondam melhor às terapêuticas que a ciência, ainda no paradigma antigo, vem desenvolvendo. Mas os problemas humanos são muito sérios. Só para dar um exemplo, a oncologia é a área da medicina para o estudo e o tratamento do câncer. Na verdade, de um conjunto de neoplasias, de doenças oncológicas, a que a humanidade está submetida por razões espirituais, históricas, de vidas anteriores. Então, apesar de toda uma oncologia que cuida da prevenção, campanhas no planeta todo para que o número de casos seja de câncer de mama, de próstata, de estômago, de fígado, de pulmão, de cérebro, para que haja uma redução, não é, diagnóstico precoce, terapêuticas oncológicas instituídas o mais cedo possível para a melhora do prognóstico, ainda assim, o número de casos no planeta de neoplasias só aumenta. A curva não é de um crescimento exponencial, mas é um crescimento a cada período, ano a ano. O que denota as nossas fragilidades, se eu ressalto, por exemplo, a questão dos tumores, leucemias, linfomas, que são doenças oncológicas um pouco diferentes daquelas mais comuns. Então, meus amigos, os desafios são muito grandes. E quando se trabalha espiritualidade, religiosidade, isso tem a ver tanto na busca em relação às origens de tantos problemas médicos, mas também de tudo aquilo que pode auxiliar, beneficiar, caso a caso, multidões de pacientes no planeta Terra como um todo. Então, depois dessa breve lembrança, ou conjunto de lembranças introdutórias, eu preparei, vamos dizer, um roteiro para apresentar para vocês e depois, numa certa altura, nós podemos ver as questões, as contribuições, dúvidas que vocês possam trazer
não é? No tempo que nós temos para isto. Então, vocês estão vendo no slide título, valorização da espiritualidade, agora, de um modo mais específico, no trabalho e na vida do cuidador, porque o cuidador é ser humano. E não é apenas, portanto, algo proveitoso, útil, necessário, quando o cuidador está no seu trabalho, seja na clínica, no hospital, seja no ambiente para o exercício da sua atividade profissional. Então, vejamos juntos, né? Então, o cuidador, lembrando para nós, o cuidador em geral, né, nós pensamos nos médicos, pensamos nos enfermeiros, nos técnicos de enfermagem, pensamos em fonoaudiólogos, pensamos em fisioterapeutas, nutricionistas. Nutricionistas são aqueles que cuidam da alimentação. Nutrólogo já é um médico com essa especialidade. Então, há uma diferença entre o nutricionista e o nutrólogo. Mas os dois, obviamente, são profissionais de saúde, são cuidadores. Existem aqueles que são cuidadores de idosos ou de pessoas dependentes, que podem ter até pouca idade, mas muitos são idosos também. Então, lembrar do papel dos cuidadores, assistência básica, monitoramento do contexto da saúde de cada um, monitoramento e comunicação e o suporte emocional. Isso tudo não é pouca coisa, portanto, não é? Existem médicos ou terapeutas que são muito breves na sua relação com os seus pacientes, muito superficiais, muito, às vezes, desatentos e, às vezes, até indiferentes. Eu não me refiro a esses colegas, porque antes de nós pensarmos em termos de espiritualização do atendimento, antes nós temos que pensar na humanização, que já é um avanço, porque existem muitas coisas, mundo afora, país por país, em que a atitude profissional ela deixa muito a desejar. E aí são profissionais com dificuldades. E eles não se dão conta. E acabam fazendo de um modo que não é nada próximo do ideal, vamos dizer, não atendendo às verdadeiras finalidades de um atendimento profissional de qualidade, que é o que todos do outro lado, que é o lado das pessoas que são pacientes, desejam. Então, humanização da medicina e, se possível, ao mesmo tempo, a espiritualização da atividade médica e de todos os profissionais chamados no conjunto por cuidadores. Então, sigamos. Só para introduzir brevemente algo que talvez vocês já conheçam, razões para integrar a espiritualidade na prática clínica. Todos nós, hoje em dia, temos que nos debruçar em relação a estas coisas. Por exemplo, 96% dos pacientes no mundo, não é no Brasil, no mundo, acreditam em Deus ou, dito de outra forma, em um espírito universal. 2/3, 67%, pertencem a grupos religiosos locais. Mais ou menos 2/3 pensam que o sentimento religioso é muito importante e respeitam religiosidade, espiritualidade, crença, credo, religião. 42% participam de serviços religiosos, frequentando igrejas, sinagogas, templos, os mais variados, das culturas do mundo inteiro,
na área das crenças e credos. 63% dizem, por isso eu coloquei como que em itálico, o médico deve abordar espiritualidade no paciente. 63%, vamos dizer, das pessoas entrevistadas, sendo ou não, hoje em dia, pacientes. E, por último, mais de 2/3, a confiança no médico que aborda a espiritualidade. Então, a relação médico-paciente, ela ganha qualidade. E vocês sabem que quanto melhor essa relação, vamos dizer, ser de melhor qualidade, o êxito terapêutico é sempre maior. A ligação entre os dois, ou entre as duas, é sempre algo que conta no sentido de uma melhor adesão às sugestões terapêuticas e melhores resultados dos benefícios das prescrições dos colegas que estabelecem essa relação médico-paciente de melhor qualidade por haver a abordagem envolvendo a espiritualidade. Isso está nesse livro, que é um livro muito importante, de tal maneira que ele foi publicado na sua 3ª edição, no final do ano passado, e é um livro que é o objetivo nosso de estudá-lo como que o tempo todo. Não é o único, mas é um livro, vamos dizer, é o conteúdo mais bem escrito a respeito destas questões. Viram o nome do livro? Handbook of Religion and Health. Não é o livro-texto sobre a relação entre religião e saúde. Vejam que bonito o jeito do autor, envolvendo religião de um modo geral. Poderia ter falado de espiritualidade e também de saúde das pessoas, que é uma questão que se objetiva. Então, reparem, o que as melhores pesquisas mostram sobre o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde. Quando nós estamos ressaltando isto do livro do Dr. Koenig, nós estamos no nosso tema também, que é a espiritualidade do cuidador, as condições dos cuidadores em relação àqueles que são cuidados por eles. Então, isso é uma espécie de uma luz, tanto para aqueles que cuidam e que se esforçam no sentido de ajudar os seus pacientes, como estes últimos. Muito bem, então, principais achados. Item 1, 2 e 3. E vamos adiante. Evidências mais fortes, menores níveis de depressão e suicídio. De todos, incluindo de quem? Dos cuidadores. Uso de álcool e outras drogas. Quantos colegas da saúde se envolvem em dependência química e, às vezes, perdem a sua condição de trabalho profissional? Com várias possibilidades de motivos para isto, enveredando por um caminho de muita preocupação. Outras drogas também diminuindo a mortalidade geral dos doentes e cuidadores e aumento do bem-estar e sentido existencial. Os médicos e profissionais de saúde, se eles estudam espiritualidade, crenças, eles têm uma base melhor para as suas vidas, mas também para o seu trabalho. Porque a religiosidade, a espiritualidade, elas são como que uma luz na vida de qualquer um. E os cuidadores também são, como qualquer outro. Item 2, impactos sociais, maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal,
menor criminalidade, melhores hábitos ao enfrentar, ou melhor, ao enfatizar, valorizar o corpo, o seu corpo e o corpo dos pacientes, cuidadores e pessoas que estão sendo cuidadas. Melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo, menos uso de drogas lícitas ou ilícitas, melhor alimentação e mais atividade física. E quais são os desafios para o futuro, nesse particular? Quais seriam os verdadeiros mecanismos pelos quais impacta a saúde, a tal espiritualidade, religiosidade? E mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais efetivo. E quando o terapeuta aplica isto para, vamos dizer, os seus pacientes, ele está, ao mesmo tempo, angariando para si benefícios extraordinários. Porque se ele tem a luz do conhecimento sobre estes aspectos, ele vai usar essa luz para ajudar os pacientes. E isso, ao mesmo tempo, reverbera em si mesmos, no seu dia a dia, na vida familiar, no todo da vida profissional, e assim por diante. Vejam isto. Qual é o jornal de maior circulação no Brasil? Chama-se O Globo, já desde bons anos. E ontem eu estou partilhando porque uma reportagem de capa fala de um colega e ele examina a questão do burnout, da ansiedade e da depressão. E ainda como subitem do título da reportagem, que eu posso mandar para vocês, vale a pena a leitura, 45% dos médicos sofrem de algum transtorno mental. Nós nunca vimos isso, ou já era assim, e nós não sabíamos. Eu lembro com os amigos que nós temos, vamos dizer, a questão mais importante é a depressão, com ou sem ideações suicidas. Mas um outro problema que é muito sério é o TAG, é o transtorno da ansiedade generalizada. Mas nós temos bipolaridade, TOC, pânico, TDAH, autismo, TEA, níveis 1, 2 ou 3 de suporte. Nós temos a dependência química nas populações do planeta. Nós temos a esquizofrenia. Então, nós temos dezenas de transtornos mentais. Cada um deles, para cada ser humano, pessoa, com níveis diferentes de gravidade. Então, quando nós estudamos uma determinada pesquisa que revela que um pouquinho menos da metade tem transtornos mentais, se acontece com médicos, doutores ou doutoras de quaisquer especialidades, acontece também em outros cuidadores. Porque o que eles têm em comum? Eles têm em comum vidas humanas e profissões que são muito exigentes da capacidade intelectual, profissional, emocional, afetiva para o dia a dia. Desafios familiares, porque todos, em geral, constituem famílias e todos os seus integrantes também vivem suas dificuldades, então, dificuldades de cada um reverberando nos demais.
E na prática clínica, dependendo da especialidade, o envolvimento com o sofrimento de cada paciente, ele é muito grande. Em outras atividades ou especialidades, menos. Então, tudo depende de especialidade da vida prática e das condições de cada um de fazer esse seu trabalho. Tudo pesa, tudo chama a desafios a serem superados no dia a dia, para cada um que você deseja cuidar. Então, isso serve para clínicos e cirurgiões, pediatras e especialistas, como na área da cardiologia, da reumatologia, psiquiatria, gastro, neuro e assim por diante. Todos são passíveis, uns mais, outros menos, dependendo das suas áreas profissionais, de serem exigidos a um nível que gera uma resposta que é uma enfermidade, que é um transtorno. Ninguém pensava que era assim. Os médicos, muitas vezes, são tidos como super-homens ou super-mulheres ou mulheres maravilhas, fazendo uma comparação com elementos, não é, da cultura humana. Então, isso também é esse percentual, com vários detalhes na reportagem que o colega fez, que mostram que nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo no mundo, na população de cada país em geral, mas em particular quanto aos profissionais da área. Então, meus amigos, isto é algo para se cuidar. Então, vamos ver alguma coisa assim mais formal, né? Valorização da espiritualidade no trabalho e na vida do cuidador. Então, a espiritualidade no trabalho e na vida do cuidador é um tema central. Não era, agora é. Por quê? Avanço da cultura e da própria realidade dos profissionais de saúde. Porque toca a dimensão mais profunda do ser humano, que se dedica ao cuidado do outro. Porque nós somos seres humanos. Nós não somos insensíveis. Nós somos elaborados, feitos por Deus, do mesmo material que qualquer outro, de qualquer região, profissão, atividade. Ela vai além da religião, a espiritualidade no trabalho, além da religião ou das crenças específicas. Refere-se ao sentido, ao propósito, à conexão interior e à capacidade de dar e receber amor, compaixão e esperança. Para falar o básico. Essa questão vai adiante. Por isso que religiosidade e espiritualidade é algo que são como que disciplinas, matérias médicas obrigatórias ou eletivas nas melhores faculdades de medicina do planeta, incluindo do Brasil. De tal maneira que isso é assunto para graduação, residência, especializações, mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante. Ninguém mais no mundo pode desconhecer essas coisas dentro das faculdades de medicina de um modo geral. Então, essa questão da valorização da espiritualidade no trabalho e na vida, e tem tentando separar didaticamente. Na vida pessoal do cuidador, fonte de sentido, a espiritualidade ajuda o cuidador a compreender
que seu trabalho não é apenas técnico, mas também uma missão de vida. Autocuidado para eles, elas, cuidadores e cuidadoras. Práticas espirituais, oração, meditação, contemplação, leitura edificante, ajudam a equilibrar emoções e lidar com o desgaste profissional do dia a dia. E quantas vezes o colega vai precisando, por causa das baixas remunerações, às vezes, de vários vínculos empregatícios. Quantos colegas recém-formados, pós-residência, mestrandos, além das pós-graduações, vão buscando plantões, mais de um por semana, para angariar, vamos dizer, um ganho profissional razoável. E para isso eles se desgastam muito mais e às vezes se afastam dessas questões que todos merecem experimentar, estarem se ligando no dia a dia, acompanhando a religiosidade, a espiritualidade, quanto ao seu saber e às suas atividades habituais. Outra questão é a resiliência que a espiritualização traz diante da dor, do sofrimento e até da morte. A espiritualidade fortalece a capacidade de continuar com a coragem e a serenidade simultaneamente. Vocês não têm ideia, talvez tenham, do que são certas especialidades. Terapia intensiva, emergência e outras, envolvendo, por exemplo, uma psiquiatria, que as pessoas, os colegas trabalhem com casos muito graves de pacientes com problemas psiquiátricos muito sérios. Humanização, além do autocuidado, da resiliência, a humanização, porque ela aprofunda a empatia e a capacidade de enxergar o outro como um ser integral também. E isso ajuda para que ele ou ela enxerguem a si mesmos da mesma forma. Portanto, como um ser integral, ou mente e espírito, já abordando o ser integral como nós precisamos. Nós não somos corpos, nem terapeutas, nem pacientes. Ninguém. Nós temos corpos, mas nós somos almas ou espíritos. Corpo é importantíssimo para a vida de qualquer um e precisa ser muito bem investigado, cuidado, ajudado nos hospitais e clínicas. Mas, na verdade, o corpo é uma vestimenta. Então, além do cuidado do corpo físico, pela melhor medicina que desejamos exercer para contemplá-lo, nós precisamos lembrar que por trás daquele corpo existe um ser humano, uma pessoa que merece o nosso melhor. Tanto quanto o cuidador precisa enxergar o ser humano que ele é. No ambiente do trabalho, o cuidado integral, a espiritualidade amplia a visão do cuidar, indo além da doença e dos sintomas, reconhecendo necessidades emocionais e existenciais do paciente. Eu digo para vocês, se médicos no passado milenar secular tinham esta condição, eram alguns poucos.
A atividade, às vezes, profissional na área do cuidado, ela muitas vezes foi exercida dentro de uma superficialidade, sem o devido entrosamento médico-paciente, só para me referir aos cuidadores médicos, sem o devido envolvimento nas questões profundas do ser, que hoje é o paciente. Tenha ele a idade que tiver, desde os bebezinhos recém-nascidos, os de primeira infância, segunda infância, adolescência, juventude, vida adulta e terceira idade. Os mecanismos são semelhantes. As bases são iguais ou muito próximas. Outra ideia no ambiente do trabalho, envolvendo espiritualidade, relações saudáveis. Favorece vínculos de respeito, compaixão e solidariedade entre equipe, pacientes e familiares. Vocês entendem que isso é uma ciência? Ninguém cuidava disso, mas a humanidade, em muita coisa, vem progredindo para que haja um cuidado de melhor qualidade para todo mundo. Ainda no ambiente de trabalho, ética e valores auxilia a manter condutas éticas e humanizadas. Quem? A espiritualização, mesmo em situações de pressão ou sofrimento, que existem no dia a dia, nas cirurgias, nas urgências e assim por diante. Presença significativa. Muitas vezes, o cuidador não pode curar, mas pode confortar, ouvir e estar presente com qualidade, o que dá dignidade ao cuidado. Isso quanto à vida alheia dos pacientes. Mas isto também é algo para buscar para si. Desafios e necessidades. O cuidador pode sentir fadiga por compaixão, por desgaste emocional e até esgotamento espiritual. Por quê? Porque nos ambientes hospitalares, os pacientes são obsediados em casa, no trabalho e no hospital. Porque quem adoece ainda mais com gravidade, em todos os casos, e a maioria dos profissionais de saúde nem lembram dessa possibilidade. Eles são envolvidos por espíritos desencarnados que desejam o sofrimento deles. Então, quando eles, cuidadores, procuram dar o melhor de si, eles têm que enfrentar a resistência de espíritos que não querem o melhor benefício para aquelas pessoas. E mesmo aqueles que sabem disto, às vezes precisam se esforçar muito para poderem exercer bem o seu trabalho, doarem-se com tudo de melhor que possuam a benefício dos seus pacientes e dos seus familiares. Então, é importante espaços de acolhimento e reflexão dentro das equipes de saúde ou instituições que valorizem também a dimensão espiritual do trabalhador. Isso é completamente novo. E eu digo, nós elaboramos esses contextos de reflexões porque hoje isso é bem possível, natural, simples e lógico. Mas há algumas décadas atrás, se nós falássemos disso, nós seríamos incompreendidos, porque não havia ainda o progresso, o avanço do entendimento
como aquele que nós hoje temos. Graças a Deus e graças a todos aqueles que nos ajudaram de uma maneira pioneira para que conhecêssemos melhor a nós mesmos, a vida dos enfermos como seres humanos e pudéssemos progredir, melhorando a qualidade do cuidado e na vida do cuidador. A espiritualidade não deve ser imposta, mas respeitada e estimulada conforme cada pessoa. Vejam que bonito o pensamento de um dos mais importantes cirurgiões cardiovasculares da história do Brasil, da nossa medicina. Eu tinha aproveitado e colocado um pouquinho antes. A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. E por último, algo para nós guardarmos. O médico, eu diria, o cuidador de um modo geral, precisa ser especialista em gente. Em resumo, a espiritualidade é um suporte essencial para o cuidador. Dá sentido à sua missão. Sustenta nos momentos difíceis e torna o ato de cuidar um caminho de crescimento humano e espiritual. Para si e para todos. Tanto para quem cuida, quanto para quem é cuidado. Só para vocês terem uma ideia, esse é um grupo que nós começamos há um tempinho, é um grupo do Facebook que tem esse título, Médicos que Oram. Em questão de poucas semanas, já éramos centenas, com atividades regulares, em que cada médico que ora cuida de si, mas também beneficia pelas irradiações, pela sustentação dos bons espíritos, muitos deles que foram médicos e cuidadores na Terra e que trabalham conosco. Muitos deles conhecidos muito bem de todos vocês. Então, meus amigos, eu vejo que nós já estamos chegando a mais ou menos 1 hora de encontro e eu faço uma pausa, eu brinco de novo, iríamos até meia-noite. Mas hoje é uma quinta-feira, as pessoas podem estar precisando se ocupar com outras atividades e eu deixo agora um espaço, se for do entendimento de vocês, para algumas dúvidas, questões, sugestões, lembrando que tudo isso está em aberto, porque nós somos aprendizes. Graças aos que nos precederam, já conhecemos e praticamos alguma coisa muito positiva em tudo isso. Mas vamos conversar um pouco, abrindo para comentários, questões ou dúvidas, por favor. Sérgio, eu quero... a Márcia está ali tendo acesso a perguntas, comentários, mas antes eu quero dizer assim, eu quero pensar contigo. O nosso lugar aqui são 2 universidades, e nós sempre dizemos que espiritualidade, os nossos 3 temas que a gente quer pensar junto é saúde, educação e espiritualidade. Tu claramente te colocas como aqui vem um telefone, peraí que eu não te... Dinorá, eu não consegui te ouvir direito. Alguma coisa do microfone. Tá, eu repito. Houve uma ligação aqui. Claramente, tu te colocas... Tá me ouvindo, Sérgio? Muito tá me bem ouvindo agora? Sim. Agora acho que ela saiu sem querer.
deve ter apertado o botãozinho. Isso. Bom, vamos tentar, então, ir conversando, Sérgio, enquanto a Dinorá vai Claro. ingressando novamente, né? Fiquei refletindo, né, nas tuas palavras, ideias muito importantes e apontamentos, né, essenciais, principalmente para quando nós estamos trabalhando frente à formação desses profissionais da saúde, né? Meu trabalho na graduação com estudantes de cursos como a medicina, a enfermagem, né? E tenho tido também orientações de mestrandos que se preocupam com o tema, né? Então, dentre a tua abordagem, a importância do cuidado que nós temos que ter, inclusive com estes estudantes que estão no momento de formação, eles vão se formar como profissionais e como cuidadores, como tu bem disseste, né? Porque como profissionais eles também vão estar cuidando, né? O que tu traria, assim, como um aconselhamento na tua visão para essa formação dos profissionais, para esses, eu acho que principalmente para esses docentes que estão à frente, quando nós falamos na instituição de espiritualidade, mas não entramos diretamente nos aspectos específicos de uma religião, né? Como é que tu traria para nós, em termos de ações, de atitudes, né? Para nós melhor conduzirmos o processo de formação destes profissionais para esse âmbito, né, da questão da espiritualidade. Então, tanto do cuidado com eles agora, como estudantes, né, quanto o cuidado deles para depois com quem eles estiverem interagindo. Na verdade, nós estamos diante de uma ciência. Nós não estamos mais fazendo conjecturas, suposições. Nós estamos diante de algo que pertence à medicina e a todas as áreas relacionadas ao trabalho em benefício das pessoas. Por isso que nas faculdades do Brasil e do mundo, você tem as tais disciplinas. E essas disciplinas, dependendo da universidade, das faculdades, elas vão apresentar os conteúdos devidos, tanto para o melhor exercício profissional, a bem dos pacientes, privilegiando os pacientes nas questões envolvendo espiritualidade e, portanto, exigindo dos cuidadores e dos estudantes e graduandos e pós-graduandos que eles se envolvam com isto, que eles entendam, sejam eles ateus, católicos, protestantes, judeus, espíritas, tenham eles as suas tendências por causa da herança familiar, por causa da cultura às quais eles estão submetidos. Tudo é bem-vindo, até porque essa questão de religiosidade / espiritualidade, meus amigos, ela é supra-religiosa. Então, aqueles que têm uma crença até têm mais facilidade de acompanhar esses estudos e de estarem motivados para uma prática benéfica para os seus pacientes e para si. Mas não é uma exigência que a pessoa tenha uma crença. Então, essa questão que vocês trabalham, ela é fundamental, que é a educação.
de educandos, de um modo geral, de todas as áreas envolvendo a saúde, e a atividade que eles vão ir praticando e treinando nas universidades, nas enfermarias dos hospitais e escolas, para que isso seja uma coisa real e não apenas uma visão teórica de alguns. Ah, eu ouvi falar que isso é bom, que aquilo é melhor ainda. Isso é um início, um primeiro passo. Mas a familiarização, o estudo aprofundado, vai trazendo conteúdos para cada terapeuta, para cada cuidador, daquilo que é uma revolução. E isso tem que envolver os estudantes das áreas da saúde, todas. Então, essas disciplinas, elas vão sendo desenvolvidas para contemplarem isso tudo. Em graduação e todos os níveis, além da graduação em si. Então, educação, medicina e espiritualidade, isso tem que estar como algo de perfeito entrosamento. Até porque uma coisa não prescinde da outra. Educação médica ou educação na área de qualquer outra especialidade do cuidado é algo que precisa estar iluminado pela espiritualidade, em todos os sentidos. Então, isso não é um modismo, isso não é uma coisa, não, amanhã ninguém mais fala nisso. É o contrário. Quem não falava no passado, fala porque estuda, porque é uma ciência. E é uma ciência tão abrangente, tão capaz de aprofundizar, vamos dizer, as noções sobre a vida, que ninguém vai poder deixar de valorizar isso com o tempo. Por isso que a educação é fundamental. Um dia nós estaremos trabalhando essa educação de espiritualidade a níveis muito mais básicos, no sentido das etapas de educandos e educadores com vistas a isso, em todos os níveis da formação humana, até, claro, chegar à visão da universidade, ao estudo desses conteúdos pelos graduandos de todas as áreas do cuidado. Diga, Dinorá. Eu estou pensando do ponto de vista de estarmos na universidade e do tema, esse tema quem cuida, o cuidador. E tu te colocaste, eu estou tentando pensar como o ouvinte aqui, que dimensões paradigmáticas de espiritualidade. Tu te colocaste, inclusive a Márcia leu no currículo espírita, tu falaste, somos almas ou espíritos, tu chegaste a dizer, se eu entendi bem, que propósitos do bem, como saúde ou educação, tu não falou educação como saúde, muitas vezes há um mundo espiritual que trabalha contra nós. Tu chegaste a falar isso, se eu entendi. Então, tem o Sérgio, que é o médico que faz pesquisa, e tem pesquisas lindas que tu faz já dentro dessa área, e se apresentou assim, e falou em concepções aí, que para quem trabalha com a concepção de vida após a morte. Então, e aí, certa vez eu te perguntei, porque alguém perguntou, se não está comprovada a existência, se não está comprovada cientificamente a existência do espírito, como se pode falar cientificamente em tudo que decorre daí? Então, me parece que há um novo paradigma dentro de um novo paradigma, entende? O paradigma de botar a construção do sentido do doente e do médico, no caso médico, quando ele atenta para o que é importante
para aquela pessoa ou doente, e não tanto para um corpo que está doente e tem que ser medicado com medicações. Então, eu faço psicoterapia e a médica diz assim, a psicóloga, o que a espiritualidade tua diz sobre isso que tu está vivendo, né? Então, ela está atenta a mim, no que é importante para mim, além do meu corpo. Essa é uma dimensão. A outra, a paradigma dentro do novo paradigma, o novo paradigma dentro de um novo paradigma é quando a gente pode, sim, pensar a vida após a morte sem que esteja comprovado cientificamente. E aí, sim, se entende o Sérgio que vem e fala, pode haver espíritos que estão nos influenciando e nos perturbando, por exemplo. Gente, somos almas ou espíritos, e aí tem uma diferença. Enfim, essa dimensão, alma, mente e espíritos, acha a concepção de alma, espírito, espíritos. Enfim, é isso que eu queria pensar contigo. É como se nós estivéssemos trazendo dentro do nosso trabalho, a Márcia, eu e a Carmen, um novo paradigma, que é de pensar as religiões, ir na missa e rezar, ir numa sociedade espírita tomar um passe, e pensar que o passe pode ser uma prática. Então, é um novo paradigma dentro do novo paradigma que a gente está tratando aqui quando o Sérgio se apresenta como espírita. É uma reflexão minha dentro deste lugar que se chama universidade e que tem um palestrante e nós, como coordenadores, falando em espíritos, falando em almas, falando em espírito, quando muitos dos nossos ouvintes não aderem a essa concepção, entende? É mais um comentário. Sim. Terminei a minha fala. Tá bom, Dinora. Vejam só. Um primeiro paradigma que já abarca o conhecimento humano é o paradigma religiosidade/espiritualidade, que tem um vínculo com as religiões, naturalmente, mas é algo independente, porque as pessoas que não têm uma crença específica podem entender muito bem os meandros deste paradigma e do que seja espiritualidade, tanto para si, tanto para pacientes, tanto quanto para pessoas de qualquer lugar do planeta Terra. Só que esse paradigma, espiritualidade, religiosidade, ele é maravilhoso, ele é uma ciência e um caminho sem volta, porque não pode voltar, porque ele já foi muito à frente. Então, quando eu trabalho em medicina, pesquisando artigos sérios envolvendo, por exemplo, compaixão, empatia, perdão, prece, se eu entrar no PubMed, que é do NIH, o maior site de pesquisas científicas em medicina, se eu hoje puser a palavra prayer, eu tenho 83 mil artigos para estudar, de colegas de todas as áreas do mundo, colocando essa relação da prece, da oração e a medicina. E qualquer outro aspecto. Por exemplo, se eu uso a palavra gratitude, se eu penso, meu paciente pensa em agradecer 3 aspectos de cada dia, ao final do dia, antes de adormecer à noite, o cérebro muda. E há a liberação de substâncias, de neurotransmissores, que trazem benefício para o cérebro e para todo o mundo celular do corpo físico. E se traz do corpo, o corpo traz para a mente humana. Então, uma coisa é esse paradigma,
e ele é extraordinário. Mas o que eu me refiro quando eu falo de práticas espíritas, de médium de vidência, mediunidade para ajudar os pacientes numa visão espírita, eu estou num outro paradigma, você tem razão, dentro de um paradigma mais geral, que nem todos precisam aceitar, não é? Acreditando naquilo que eu, graças a Deus, desde criança tenho experiência. Então, se eu digo para vocês, eu acho que eu sou normal, não é? No sentido de que eu lido com espíritos desencarnados todos os dias. Eu os vejo, eu converso, eu interajo para cuidar melhor de crianças com autismo, de crianças ou jovens que tenham outras dificuldades, como que sofram de bullying e pensem em suicídio, ou de adultos, os mais variados níveis de depressão, ansiedade, esquizofrenia. Se eu não tenho as ferramentas que o conhecimento do Espiritismo me deu, eu também posso exercer a minha atividade profissional muito bem, mas os resultados não são aqueles que nós temos levado a congressos mundiais de psiquiatria, mostrando o antes e o depois do uso de ferramentas envolvendo esse paradigma espírita dentro do paradigma espiritualidade e religiosidade. Muito bem. A Márcia, tem ali, Márcia, comentário? Não sei se ela está. Não, tô aqui, sim. Não tem nada específico no YouTube. Temos pessoas assistindo, mas não tem nenhuma pergunta específica. Mas eu acho assim, Márcia e Sérgio, eu vou usar, maravilhoso que as universidades estejam se abrindo para esse novo paradigma dentro do novo paradigma. É maravilhoso isso. Só a universidade se abrir para essa temática e tu poder chegar e dizer, enquanto espírita, o que o espiritismo pode acrescentar como espírita, e dando abertura para que outros possam vir, o padre, o cabalista e tal, e que entre essa direção, dentro de disciplinas e linhas de pesquisa na universidade, é maravilhoso, né, Sérgio? É claro, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando dessas coisas no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Já fizemos 4 eventos. Em 2 deles, eu era o único expositor. Nos outros 2, éramos a nossa equipe de um grupo de trabalho. E eu procurando falar destas coisas. E é curioso, às vezes eu falo para colegas médicos o mesmo conteúdo que eu falo quando eu vou trazer algo que seja de espiritualidade para grupos de crenças espiritualistas. Então, os convites chegam porque a hora é essa. Há um interesse. Por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, há um grupo de trabalho e o professor Genilson já me convidou um punhado de vezes para falar de temas... Nós estamos te convidando pela 2ª vez. É verdade. Para falar de temas que envolvem esse modelo novo, não é? A última atividade nossa foi sobre a ciência da vida após a morte. Hoje, completou-se 8.000 visualizações em 2 meses, dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Então, o Mário Borba, tu conheces, né? Mário Borba. Claro. Ele tem um trabalho importante na Conselho Federal, na Associação Médico de Medicina, não é?
colocando um departamento junto com outros colegas na cardiologia de espiritualidade, né? E ele esteve aqui na semana passada, um aluno tinha perguntado o que era liguinha, e é importante, assim, há temáticas e disciplinas que trabalham com esses conceitos de espiritualidade nos currículos. Na Faculdade de Educação tem uma disciplina na formação de professores, olha que importante isso, formação de professor para todas as áreas de conhecimento do magistério. E também ele chamou a atenção que está surgindo muito, Sérgio, liguinhas, que são os estudantes se organizando para trabalhar com espiritualidade, discutir, conversar sobre espiritualidade. Isso aí é talvez mais forte que colocar uma disciplina num currículo, né? Com a Márcia, lá na UFSPA, existe a liguinha, né, Márcia? É uma liga mesmo. Tem um número bem expressivo de estudantes interessados. Liguinha para estudante. E conduzindo várias atividades relacionadas à espiritualidade. Ô, Márcia, eu acho que está na hora de nós liberarmos o Sérgio. Sim. E encerrarmos o nosso... Não encerrar, porque não se encerra nunca, mas fazer a nossa pausa até uma próxima vinda do Sérgio. Isso. Uma grande Muito bem. contribuição. Temos muitos temas interessantes para nós estudarmos juntos. Vamos fazer isso, Sérgio. Passar para a Márcia encerrar, a Márcia encerrar, então. Então, mais uma vez, agradecendo, não é, ao Sérgio a presença aqui conosco, de estar compartilhando esse vasto conhecimento, as experiências dele, né? E dar boa noite a todos, pedir que acompanhem, né, a programação pelo canal do YouTube, ainda tem outras atividades que nós vamos estar realizando e transmitindo. Ô, Márcia, o canal do YouTube tem um link que é Educação, Educa, Saúde e Espiritualidade do YouTube. Isso. Lá nós já temos, Sérgio, 28 atividades de discussão, conversa, como a gente fez contigo hoje. Isso. Tá muito bom, bem. então. Parabéns. Tchau, Sérgio. Nós agradecemos. Uma boa noite para vocês todos. Muito obrigado. Isso. E qualquer hora nos encontramos por